Bom dia a todos, irmãos. Que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa trazer sua luz. Aliás, eu acho que já está presente, né, com o sol aí. Acho que não tem nada que represente mais Jesus do que o próprio sol. Se a gente imaginar quando Jesus se apresentou na frente de Saulo de Tarso, na entrada de Damasco, não sei se vocês sabem, mas era um sol. É um sol com uma energia. Chegou até a cegar o Saulo, aquela energia de Jesus, e ele só vislumbrava assim um vulto no meio daquela luz. Era o sol. E o sol está aqui então para nos brindar. Que a nossa manhã seja maravilhosa e que a gente possa, com esta manhã, aprender um pouco mais da doutrina, aprender um pouco mais sobre nós mesmos, que a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, e que a gente possa sentir que valeu a pena estar aqui nesta manhã, que a gente possa se transformar. Esse é o meu desejo, tá bom? Vamos começar explicando aí por que eu escolhi esse tema, e aliás é um tema que as pessoas, quando eu falo que é o tema da palestra, quem é você? Você se conhece? As pessoas estranham um pouco, porque elas falam, mas lógico que eu me conheço. Eu sou fulano, eu sou ciclano, eu sou isso, eu sou aquilo. Porém, nós estamos falando aqui da sua essência. Você se conhece de fato, lá na sua essência? Você sabe como é que você vai reagir em determinadas circunstâncias, ou quando você for de alguma forma provocado, ou quando acontecer alguma coisa? Você não sabe, porque normalmente a gente age por instinto. Então essa figura eu gosto muito, porque ela representa mais ou menos o nosso dia. Se a gente for parar para pensar, às vezes a gente tem que, né, na nossa inter-relação, nas dificuldades, ou as necessidades, ou nas reações que nós temos que ter em função daquilo que nós somos, de alguma forma, motivado, vestir máscaras. Nem sempre a gente consegue se manter íntegro ali, né, para responder as coisas. Isso faz parte da nossa essência, faz parte do que somos efetivamente. Mas qual é o problema nisso? É que a gente se insere de tal forma no dia a dia, a gente vai se inserindo assim nas coisas e reagindo às coisas, que chega uma hora que a gente não sabe exatamente quem somos. Essa que é a verdade. Justamente por isso que eu falei, às vezes você não sabe como vai reagir a uma determinada coisa. Então é de extrema importância que a gente faça essa análise, e é isso que eu vou tentar mostrar para nós aqui hoje, tá bom? Vamos começar então? Aliás, já começamos, né? Eu só estou fazendo um introito. Olha essa frase. Conhecer os outros é inteligência. Conhecer-se a si próprio é verdadeira sabedoria. Controlar os outros é força. Controlar-se a si próprio é verdadeiro poder. Olha, essa frase é profunda, né? Você controlar os outros é só usar de inteligência, tá certo? Tanto que tem gente que controla mesmo. A Rede Globo que o diga, certo? Controlar, né, conhecer-se a si próprio, já é um pouco mais complicado. Agora, gente, você se controlar, aí sim é que está o verdadeiro poder. E aí é onde a gente falha muitas vezes, tá? Essa frase, ela é de Lao Tse. E aí vai um convite, então, para que a gente reflita sobre essa frase. Tá certo? Porque, segundo o Lao Tse está colocando aí, é de extrema importância que você se conheça, para que você saiba se controlar, para que você saiba como reagir às coisas. E que aquelas suas reações não te influenciem no dia a dia e não te influenciem naquilo que você é na sua essência. Você tem que saber por que você reagiu daquele jeito. E que aquilo não seja algo que vá, de alguma forma, te prejudicar, que você não vá se sentir culpado, ou não vá se sentir de alguma forma ruim por ter agido daquela forma. Isso aí requer que a gente use bastante conhecimento da gente. Então nós vamos ver que é importante a gente se conhecer. Vamos ver por que se conhecer é importante? A menininha está ali, ó, o que será? Hã?
A grande maioria das pessoas estão distraídas e vivem adormecidas, sem ter uma consciência lúcida do sentido real da vida. Tem gente que discorda quando eu falo isso. Mas é só ver como a gente é dirigido, como a gente é manipulado. Tá certo? Tem gente que não gosta que eu fale isso, mas nós somos manipulados, nós somos dirigidos. Ou pelo meio, pela mídia, não importa. A gente, muitas das coisas que nós fazemos no dia a dia, nem é porque nós gostamos de fazer. Fazemos porque somos induzidos. Tá certo? São induzidas, olha, são induzidas pelos outros, pelo meio, pela mídia, não sabem o que querem, o que estão fazendo e a razão das suas ações, às vezes as mais básicas. Eu até fiz um silêncio aqui, que é para a gente poder refletir sobre isso. Puxa, mas até as mais básicas, pois é justamente nas básicas que a gente se perde. Porque a gente não raciocina sobre elas, a gente age no automatismo, e aí somos levados. É simples. Quando surge alguma situação incomum, que gera sentimentos contraditórios, normalmente ignoram e não procuram conhecer as razões desse sentimento. Então, como a gente está ali no automatismo, gente, surge uma coisa incomum, que você tem que de alguma forma agir ou reagir sobre aquilo. Aquilo te incomoda às vezes, ou ele pode mexer com você efetivamente, com as suas emoções. Você trabalha aquilo. Se você consegue suplantar aquilo, você volta no automatismo. Se você não consegue, você vai engavetando essas coisas. Você vai escondendo de você, vai engavetando. Por quê? Porque você quer voltar no automatismo. Aquilo aconteceu, deixa passar e vamos seguir. Tá certo? Eu quero que vocês reflitam sobre isso bastante, porque nós fazemos isso sem perceber. Qual é o problema disso? É que as coisas vão sendo engavetadas. Uma hora elas vão emergir. De que forma? Vamos ver. Ao ignorarem fatalmente, irão acumular ao longo de suas vidas sentimentos não claros de medo, frustrações, tristezas, insegurança, insatisfações e falta de paz. Falta de paz é uma coisa que a maioria das pessoas sofrem e não percebem. Insegurança, medo, frustração também. Agora, por quê? Justamente porque não trabalha essas emoções, porque não efetivamente conhece o que está acontecendo, age automaticamente, induzidamente. Tá certo? Se esses sentimentos não vierem à tona, tornando-se lúcidos e aceitos, invariavelmente trarão dores, sofrimentos, ansiedades, desajustes, doenças psíquicas e até mesmo doenças físicas. Sabe, você vai engavetando, você não mexe com aquilo, você vai engavetando, não mexe com aquilo, uma hora a coisa vem à tona. Ela pode não vir à tona mentalmente, você ter clareza sobre a coisa, mas ela vai se refletir no seu corpo. Ela vai refletir em você, de alguma forma. Aí vem a doença. Tá certo? Um sábio lá da antiguidade já dizia que mente sã, corpo são. Tá certo? Então, ele já tinha entendido há muito tempo atrás que a influência dos nossos pensamentos, né, o quanto eles influenciam no nosso físico. E os pensamentos não declarados são os piores. Ou melhor, os sentimentos não declarados é que são os piores, porque eles estão escondidinhos. E a gente não consegue entender, então, por que ficou doente. Tá certo? Ó, muitas doenças modernas, como depressão, estresse, síndrome do pânico, são motivadas por emoções não esclarecidas e devidamente acolhidas. Tá? Isso é um desafio que eu faço para vocês. Essas doenças são modernas.
Você não ouvia falar em síndrome do pânico há 30, 40 anos atrás? Estresse. Você não ouvia falar nisso há 30, 40 anos atrás. Tá certo? Isso é da modernidade. Por quê? Mas também há 30, 40 anos atrás, nós não éramos tão induzidos assim. As nossas emoções eram um pouco mais controladas. Eram mais tranquilas. De digerir e de tratar. Tá certo? O não trabalho interior gera situações que ficam engasgadas, criando verdadeiros nós na garganta. Quem já não ouviu, se sentiu engasgado? Um nó na garganta. A vontade de... Não sabe de onde vem. Tá certo? É as coisas que você foi e guardando, acumulando. Não? Para evitar que as emoções fiquem entaladas, ó, emoções entaladas, olha que interessante. Precisamos aprender o que efetivamente devemos e podemos aceitar imediatamente. Então você vai ter que saber, ao se conhecer, você vai ter que saber como e o que você pode aceitar. Se você reagiu de uma determinada forma e aquilo não foi bom para você ou para outra pessoa, você tem que entender que aquilo foi uma reação, às vezes. Mas será que aquilo é a tua essência, de fato? Você tem que se sentir mal pro resto da vida para aquilo, guardar aquela mágoa, aquela situação que vai te deteriorar? Se você não é assim, você reagiu naquele momento. Mas você não é assim, de fato. Tá certo? Só que isso requer que a gente raciocine. Aprender a equilibrar e lidar mais conscientemente com o seu mundo interior. Para isso a gente tem que aprender a se olhar. Olha essa frase. Ninguém se conhece tão bem como aquele que mais desconfia de si próprio. Tá? O que é desconfiar de si próprio? O que vocês acham que é? É você fazer uma análise. Será que eu gosto disso mesmo? Será que eu estou fazendo porque quero? Será que eu estou sendo induzido? Será que eu não estou? Será que eu sou efetivamente assim? Não sou? Sabe? Fazer esse processo. Desconfiar de si. Não há problema nenhum. Porque a desconfiança vai trazer questionamentos. Os questionamentos terão que trazer respostas. Esta frase é do Marquês de Maricá. E ela vai nos levar para uma próxima etapa da nossa palestra agora, que é essa aqui, ó. Quem somos de fato? Vamos tentar descobrir? Questão 216 do Livro dos Espíritos, ó. Em suas novas existências, o espírito conservará traços do caráter moral das existências anteriores? Vocês sabem que nós temos várias existências, tá certo? A pergunta que o Kardec fez foi essa. Numa nova existência, o espírito conserva traços morais das existências anteriores? O que vocês acham que foi a resposta? Sim ou não? Sim, né? Vamos ver. Sim, isso acontece, porém, melhorando-se, ele muda. Então, olha que interessante. O grande objetivo é a mudança para melhor. Tá certo? Ninguém reencarna para ser pior. Como ninguém reencarna para ficar viciado, ninguém reencarna para ficar apegado às coisas, ninguém reencarna com esse processo, com esse objetivo. O grande objetivo é a transformação para melhor. Tá certo? E a gente traz sim traços de reencarnações anteriores, daquilo que a gente aprendeu. Só que o objetivo não é continuar sendo o mesmo, é se transformar. Pode também ocorrer uma mudança na sua posição social. Se de senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão seus gostos e dificilmente o reconheceríeis. Olha. Então, às vezes, as pessoas estão vivendo situações que você talvez não reconheça aquele mesmo espírito, porque ele está vivenciando uma situação onde ele tem um aprendizado necessário, onde ele escolheu. E o texto aqui que ele fala é: se de senhor vira escravo, dificilmente o reconhecerias. Por quê? Alguém que está sempre numa posição de senhor, como é que ele age no mundo?
e alguém que está numa posição de escravo. Quer dizer, eles foram bem, né, antagônicos aí nas posições. Como é que ele age no mundo? Ou seja, que tipo de aprendizado o Espírito está tirando dessas lições? Não? É sempre o mesmo Espírito nas diversas encarnações. Então podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição atual que ocupe. Você não pode jogar sempre a culpa lá atrás, tá? Porque agora você está ocupando uma posição atual e algumas coisas você pode ter adquirido agora. Até que uma mudança notável lhe altere o caráter, porquanto de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e bondoso, se houve o arrependimento. Seguindo aqui, olha, 367. Unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? O que vocês acham? O espírito se uniu ao corpo, aí a matéria vai exercer algum tipo de influência sobre ele? A matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário não é do corpo. Unindo-se ao corpo, o espírito conserva a natureza espiritual. Ou seja, eu estou usando um corpo novo, mas a minha natureza espiritual eu estou conservando. Aí então nós vamos entender que tem pessoas que se sentem mal com o seu corpo. Porque a natureza espiritual dela dita uma coisa, e o corpo dita outra diferente. Eu, por exemplo, me sinto mal com a minha barriga. Porque meu espírito não tem barriga. Entenderam? Brincadeira, né? Mas tem outras questões mais profundas aí. Tem pessoas que se sentem mal consigo mesmas, porque elas não se sentem confortável com o que elas estão vivendo. O caso do homossexualismo, por exemplo. Tá certo? Questão 368. Após sua união com o corpo, o espírito exerce com liberdade plena as suas faculdades? Olha, eu estou unido com o corpo físico, agora eu posso exercer com liberdade as minhas faculdades espirituais? Vamos ver? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Por isso que, mesmo eu sendo um espírito com capacidades, usando um corpo físico, eu sou induzido pelo meio, pelo ambiente, pelas coisas. Porque a matéria enfraquece. 367A. Assim, o invólucro material é obstáculo à livre manifestações das faculdades do espírito, como um vidro opaco, ou é a livre irradiação da luz? Ele está chamando de invólucro ali, material, o nosso corpo físico, tá certo? E ele quer saber se ele realmente não permite que o espírito possa se manifestar na sua plenitude. E ele usa o exemplo do vidro opaco. Quer ver a resposta? É como o vidro muito opaco, mas muito. Então você que tem lá uma luz interior, você tenta refletir essa luz através do seu corpo físico, dependendo dos órgãos, dependendo da forma como você se posiciona, essa luz poderá ou não ser refletida. Normalmente esse vidro, esse invólucro, ele é muito opaco. Por isso que Jesus falava que os olhos são as luzes, né, da alma. Se você tiver olhos bons, a tua alma será boa. Mas se os teus olhos forem maus, tristes, quão triste, quão mal será sua alma. É lindo isso, não é? Só que a gente não reflete sobre isso. O espírito encarnado conserva algum vestígio das percepções e conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? O que vocês acham? Guarda vaga lembrança que lhe dá o que se chama ideias inatas. Então, nós temos lá no nosso íntimo ideias inatas daquilo que somos efetivamente e do que nós precisamos. Por isso que a gente fica nessa luta entre o que realmente é bom para mim como espírito e o que o mundo me leva a fazer. Tá certo?
Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Liberto da matéria, o Espírito sempre os tem presentes. Então aqui eu quero fazer uma lembrança para vocês e um desafio para vocês raciocinarem. Digamos que a média de vida do ser humano hoje seja de 75 anos. Vocês concordam com essa média ou não? Ela já foi menor no passado, né? Apesar de que o seu José aqui está chegando nos 91, ó. Né? Ele está fora da média. Porém, 75 anos de idade, sendo a média, sabe quanto tempo nós passamos dormindo? Vocês têm ideia? Se a gente dormir 8 horas por dia, 25 anos. 25 anos da nossa existência nós passamos dormindo. Por quê? Muita gente acha é porque o corpo precisa descansar. Não, é que o espírito precisa sair. Porque a essência do espírito não é a do corpo. O corpo é passageiro. O espírito é livre. Ele está preso num corpo. Então o espírito precisa. E nessas saídas a gente tem as nossas consciências. A gente readquire sabe, o que te move, o que te leva, o que te fez reencarnar. A gente é realimentado toda noite. Porém o nosso corpo, como ele exerce uma influência muito grande no espírito, logo que a gente acorda, a gente já se insere no mundo e acaba. E a gente fica nessa, diariamente ou toda noite, né? A gente fica nesse processo. Pensem nisso. Você fica livre do teu corpo 25 anos da tua vida. O que é que você faz quando está livre? Aí é com você. Tá certo? Em nova encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva o auxilia no progresso. Então, mesmo que você acorde e depois se perca as ideias, as intuições, elas se mantêm lá firme. Então, você tem que aprender a usar mais as suas intuições. Tá certo? Confiar mais em você. Confiar mais em Deus. Eu vou fazer uma ideia aqui para vocês, ó, para a gente tentar entender um reencarne, tá? Aqui somos nós, desencarnados. Uma média ali de 1,70 o nosso perispírito tem, vai. Estou pondo uma média, tá bom? E aí nós vamos ter que reencarnar num corpo físico, que tem mais ou menos 59 centímetros. Como é que você liga, e como é que você, ao ligar no espírito de 1,70 num corpo de 59, vai permitir que ele comande aquele corpo lá? Fica complicado, certo? Então, sabe o que acontece conosco quando a gente reencarna? Um processo chamado de adensação molecular ou restringimento da matéria. E eu vou tentar representar num gráfico aqui para nós, ó. Ali estamos nós. E aí nós vamos passar por uma indução magnética para a redução do perispírito, para reencarnar. Então vai acontecer algo mais ou menos assim, ó. A gente vai se achatando ali, ó, se reduzindo, 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 até chegar num ponto em que a gente esteja pronto para ser ligado no útero. Isso acontece conosco. Só que o que acontece quando o espírito vai sendo achatado, reduzido e tal? O que vocês acham que acontece? Ele meio que adormece, perde lá as suas noções. E quando ele é ligado no corpo e ele começa o processo de desenvolvimento das células, ele vai cada vez sendo mais puxado, 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 puxado. Tá certo? No momento que ele nasce, aí ele, já ligado num corpo, ele perde muito das suas noções. Porque agora ele vai vivenciar uma vida nova. Dependendo da forma como se faz esse processo, você pode ter uma vida maravilhosa pela frente. Ou pode ter problemas logo na infância. Tá certo? Por isso que às vezes os psicólogos levam as pessoas lá para tentar, né, na infância, descobrir o que está acontecendo e tal. É interessante a gente saber disso. Tá bom?
Mas aí nós nascemos, certo? E aqui está mais ou menos o que acontece conosco. Ó. Na primeira infância, dos 0 aos 7 anos, a gente ainda está assumindo o corpo, então a gente é totalmente influenciável. Aí sabe aquele espírito que reencarnou, que tem uma série de ideias, tem sonhos, tem necessidades, ele renasce ali num lar, e dependendo das influências que ele vai receber, esses sonhos podem ser eliminados, podem ser obliterados, ou podem ser incentivados. Tudo vai depender de como ele foi tratado no ambiente que agora ele está inserido, até mais ou menos os 7 anos de idade. Como ele ainda está assumindo o corpo, ele ainda não tomou conta do corpo efetivamente, ele pode às vezes estar ali ligado ao plano espiritual. Por isso que é comum que crianças até os 3, 4 anos de idade tenham seus amiguinhos invisíveis, ou vejam os parentes desencarnados, vovô, vovó, ou coisa que o valha. Por quê? Porque ele ainda está no processo de assumir o corpo. Aí, dos 7 aos 14, a gente já tem domínio sobre o corpo, não total, mas tem, e começa a fase dos questionamentos, porque agora você está numa vida nova. Então o espírito quer saber, quer entender, aí vem os porquês, vem uma série de coisas. É onde eu vou sedimentar os meus aprendizados e unir o que eu sou de fato como espírito com aquilo que eu estou aurindo no meu ambiente familiar, ou no meio que estou inserido. Não sei se vocês estão entendendo, começa aí um processo de mistura de emoções para o espírito. Tá? Aí vem a adolescência, vem a fase da autoafirmação e uma retomada da consciência espiritual. Por isso que é importante a gente entender a adolescência. Aliás, tem uma palestra só sobre isso, tá bom? De tão sério que é. O adolescente, que é chamado de aborrecente, na verdade, ele está vivendo uma fase maravilhosa espiritualmente falando. E fisicamente também. Por quê? Ele está vindo com os hormônios a toda, por um processo de desenvolvimento, né, assentar a sua sexualidade, assentar uma série de coisas a nível físico. Mas ele, sabe aquilo que ele havia perdido enquanto ele estava se ligando no corpo? Há uma retomada agora. Não clara fisicamente falando, mas mais clara espiritualmente falando. Entende? É a fase em que você, como espírito, começa meio que ter lembranças e ter, assim, bem claro o que se espera de você nessa vida, por que você se programou para vir. Isso eu estou dizendo no campo espiritual, quando você está dormindo. Tá bom? Aliás, tem gente dormindo. Eu vou tentar ser mais rápido, então. Jovem de 21 a 36. É brincadeira, não tem ninguém dormindo, não. É só para dar uma animada na palestra. De 21 aos 35, a somatória de valores. Aqui a gente já está somando o que a gente é de fato espiritualmente com aquilo que a gente aprendeu no nosso meio. Tá? Depois, já adulto, de 35 a 56, a gente reafirma os valores. Agora você é o que você é. Dificilmente você vai mudar aqui, a não ser que você faça um tremendo do processo, né, de reflexão e de mudança. Depois, de 56 a 63, começa ainda uma reafirmação de valores, mas começam outros questionamentos. Lá no começo, na adolescência, ou dos 7 aos 14, eram os questionamentos da vida material. Agora, você está se preparando para voltar? Começam os questionamentos da vida espiritual. O que é que me espera, o que me aguarda, o que vai ser, o que não vai ser? Vocês estão entendendo como é interessante essas coisas? E aqui, acima de 63, ainda vem essa questão das reafirmações de valores, mas você começa a se preparar para o seu retorno. É uma fase riquíssima de vários questionamentos a nível espirituais, de religiosidade, do que realmente me aguarda. Eu fiz tudo que eu tinha que fazer, não fiz. E assim vem todo um processo aí de aprendizado. Rico. E a gente tem que prestar atenção nele. Aliás, tem uma palestra sobre a velhice também, tá bom? O que pensas de ti próprio é muito mais importante do que os outros pensam de ti.
Olha que interessante. Só que nós vivemos no mundo para agradar os outros. Quando, na verdade, o que você pensa de você, para você, é muito mais importante do que o que os outros pensam. Só que a gente vive no mundo para agradar os outros. Essa que é a grande questão. Essa frase é de Sêneca, olha, quantos anos, né? Quantos mil anos essa frase foi formulada. E a gente não conhece ela direito, não reflete sobre ela. Então é importante a gente entender o seguinte, o autoconhecimento, e aí os espíritos nos falam sobre ele, tá bom? Questão 919, ó. Qual o meio prático mais eficaz que tem o ser humano de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Porque o Kardec ficava curioso, quando ele começou a organizar a doutrina, ele ficou encantado. E aí ele falava, puxa, mas as coisas estão tão lógicas. Então, o que eu preciso, praticamente falando, né, de meio prático? Me fala aí, Espírito, por favor. Praticamente, o que eu posso fazer para evitar o mal e me melhorar? Era uma grande questão, vocês concordam? Vocês querem ver a resposta? Olha, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. O segredo é esse, é você se conhecer. Não adianta você querer mirabolante, respostas que te façam seguir, não, tudo está com você. Essa é a resposta, se conheça. Então, ó, a prática do autoconhecimento é o caminho mais adequado e reto para a evolução do espírito. É por aí. Nós estamos falando do espírito, tá certo? E você não pode esquecer que você é um espírito. Tá bom? E aí tem uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, que é a influência que nós sofremos. Que é um outro agravante aí que muita gente não leva em consideração. Questão 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? O que vocês acham? Ora, nós somos um espírito encarnado, estamos usando um corpo físico. Saímos toda noite, ficamos 8 horas lá no plano espiritual, depois a gente volta. Mas assim, no nosso dia a dia, os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes? O que vocês acham? A resposta nós vamos ver. Olha lá. Muito mais do que imaginais, influi a tal ponto que de ordinário são eles e a Rede Globo que os dirige, vós nem o percebem. Ah, não, perdão. Desculpa. Eu tinha tirado a Rede Globo dali porque eles não responderam isso. Influi muito mais do que imaginais. Na maioria das vezes, eles ou nos dirigem, vós nem percebemos. Então, sabe você que é um espírito que está usando um corpo, que tem seus valores e tal? Dependendo das suas atitudes, dos seus valores, daquilo que te move, das suas emoções, como você se sente com você atrai, né, as energias, os espíritos, a sintonia, e você atrai eles para perto de você. Se você é alguém que se sente mal consigo mesmo, você vai atrair espíritos que te amam? O que vocês acham? Você vai atrair aqueles que estão na mesma sintonia, que se sentem mal com eles também. E aí você passa a se sentir tão mal com você, e você nem sabe por quê. Mas se você gosta de você, se você é uma pessoa altiva, uma pessoa positiva, uma pessoa que acredita, a tua energia é diferente, quem que você vai atrair para os seus lados? Pessoas na mesma sintonia. Por isso que Jesus falava, os olhos são a luz da alma. Conforme você olha, você ou se ilumina ou se apaga. Se torna tenebroso, segundo ele. A influência espiritual é algo a ser levado muito a sério no processo do nosso autoconhecimento. Por quê? Como é que eu sei que uma atitude que eu tomei tempestivamente, ela foi minha ou foi induzida? Como é que eu sei? Se eu não fizer uma análise depois. Porque agir por instinto no mundo, todo mundo age. Todos nós fazemos isso. Agora, tomar atitudes, né, depois que baixa a adrenalina e a razão toma conta,
é que nos torna diferentes. É aí que nós vamos mostrar quem somos, de fato. Porque agora eu tenho controle. Antes não, antes eu estava agindo de forma automática. Aí eu posso me arrepender daquilo que eu fiz, não posso? Agora que eu tenho controle é que eu vou mostrar quem sou de fato. Tá certo? Questão 460, ó. Com os pensamentos que nos são próprios, haverá outros que nos sejam sugeridos? Bom, vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos sobre o mesmo assunto vos acodem ao mesmo tempo. Não raro, contrários uns aos outros. Uns dos outros. Né? Sabe quando você está naquela dúvida? Aliás, tem uma figura que é bem bacana, que eu gostava muito do desenho do Pica-Pau, porque quando ele ia fazer a maldade, vinha um anjinho e tentava falar para ele, não faz, Pica-Pau, não faz. Mas depois aparecia o diabinho e faz. Aí ele ficava naquela e ele tinha que tomar uma decisão. Certo? Normalmente ele fazia, né? Pica-Pau é para os mais velhos, tá, gente? Os mais novos nem sabem do que eu estou falando. Mas tudo bem. Pois bem, ó, no conjunto deles estão sempre se misturando os vossos com os nossos pensamentos. Daí a incerteza em que vos vedes é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. É mais ou menos a figura aí do Pica-Pau. Se você não se esforçar em saber quem é realmente, será muito difícil distinguir o que é seu e o que lhe é sugerido, ou ainda imposto. Nossa, pode ser só sugerido, beleza, mas será que pode ser imposto? O que vocês acham? Será que a gente chega nesse nível de aceitar imposições de ideias que não são nossas? Parem para pensar. E eu vou dizer que, na maioria das vezes, sim. A gente nem percebe. Sabe? É só você ver como você está se sentindo com você mesmo. Certo? A resposta está aí. Considere o conhecimento de si mesmo como uma fonte de preocupações, de inquietações e de tormentos. Por isso eu me frequento o menos possível. Olha que interessante. Na verdade, essa frase eu coloquei aí porque ela reflete o que somos de fato. A gente se frequenta o menos possível, porque a gente tem medo da gente, né? A gente às vezes tem aquelas ideias de que somos pecadores, que somos isso, sofredores, e a gente não gosta muito da gente, só que na verdade nós somos pessoas normais. A gente erra no mundo que é para aprender o que é certo e o que é errado. Deus não condena ninguém premeditadamente, nós é que nos condenamos. E aí a gente se esconde da gente. Essa frase é do Anatole France e vai nos remeter para a próxima fase aqui, ó. Será que é possível ter receio da gente? O que vocês acham? Quando eu me olho no espelho, eu me vejo alguém assim. Vamos ver? Muitas pessoas têm receio de si mesmas, levadas por crenças antigas de culpas e pecados. Se iludem, anulam e escondem seus sentimentos, não se aceitando como verdadeiramente o são. É simples. Isso acontece com todo mundo. Isso faz com que sofram muito, pois convivem constantemente com sentimentos de insegurança, incertezas e angústias. Ora, se você não se sente bem com você mesmo, você vai ser uma pessoa segura? Vai ser uma pessoa que está em paz consigo mesmo? Não, vai ficar insegura, vai ficar chateada, vai ficar, sabe, angustiado. A maioria das vezes a gente vive angustiado e não sabe por quê. Tá certo? Vimos até aqui que a influência espiritual exerce um importante papel nos nossos sentimentos, certo? Então vamos dar sequência. Daí a importância de nos conhecermos e nos aceitarmos como realmente somos. Como é que eu sei que eu estou sendo influenciado ou não? Se eu me conhecer. Como é que eu posso me conhecer? Eu tenho que me aceitar como eu sou. Afinal, ó, ninguém é melhor nem pior do que ninguém. Por isso não devemos ter medo do que ou ainda de quem nós somos.
Se estamos reencarnados, vivendo nesse mundo, é porque precisamos aprender. Então não somos nem melhor, nem pior do que ninguém. Estamos num processo. Todos nós. Tá certo? Por isso que a gente não tem que ter medo. Tudo que nos irrita nos outros pode levar-nos a um entendimento de nós mesmos. Opa! Essa frase é do Jung, ó. Tá? O que ele está falando aí? Eu vou explicar mais ou menos. Sabe quando a gente vai engavetando aqueles sentimentos que não são legais, que a gente tem, a gente vai engavetando, vai engavetando, vai engavetando. Ele está lá. Aí quando a gente vê alguém agindo daquele jeito, aquilo nos irrita. Mas por quê? Porque está mais ou menos refletindo o seu próprio sentimento, que você engavetou. Você não quis trabalhar aquilo, entendeu? Você não teve força para trabalhar. Se você tivesse trabalhado, você seria diferente. Aí o outro te incomoda por causa disso. Você não percebe. Então, ó, é de extrema importância que a gente saiba se aceitar. Vamos ver? Dificilmente haverá autoconhecimento se não houver plena aceitação, consideração e respeito por si mesmo. Aceitação, consideração e respeito por você mesmo. Não importa quem você seja ou o que você tenha feito. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente. O que você fez atrás te serviu para ser o que você é hoje. Aí, de repente, a tua ignorância sobre coisas que protegiam. A partir de agora, e a doutrina espírita é maravilhosa por causa disso, ela te transforma, ela te mostra que você pode fazer mais e que você está num processo de aprendizado. O que interessa é, eu vou me conhecer de fato, para que daqui para frente o que eu fizer seja algo para o meu crescimento. Somos carregados de processos de culpas que nos atemorizam e paralisam. Pensem nisso. Inconscientemente engavetamos os sentimentos que não são considerados bons, escondendo de nós mesmos. Nós já falamos sobre isso. Vamos ver na sequência aqui, ó. O acobertamento dos erros, além de falso, mantém a pessoa em paz consigo mesma, mas extremamente crítica em relação a uma situação idêntica nos outros. Você está em paz consigo porque você engavetou, mas você fica crítico porque você está vendo no outro. Então, ó, aprender a se auto-perdoar é o primeiro grande passo para a aceitação de si, sem receio de seus erros e equívocos. Auxilia também na aceitação dos demais. Você quer se autoconhecer? Aprenda a se auto-perdoar. Porque se você não aprender a se perdoar, você não vai trazer à tona aquilo que te incomoda em você. Vai ficar engavetado. Aprenda a se gostar, a se perdoar. Você não é pior do que ninguém. Você é uma pessoa que está no mundo e Deus deu a capacidade para você raciocinar, tomar decisões, mesmo que erradas, para você aprender. Tá certo? Então, o que eu tenho que fazer? Uma análise do que tudo que eu fiz na vida eu deixei de fazer. O que me move, o que não me move. E a partir dali, um processo novo. Mas eu preciso me perdoar para isso. Tá certo? Jesus e a aceitação de si mesmo, vamos ver o que ele falava? Ó. Jesus afirmou a necessidade de respeito e aceitação de si mesmo quando declarou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É simples. Para mim amar o outro, eu preciso me amar. Confirma isso quando nos diz, ó, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Nós já falamos sobre isso aqui várias vezes, e está aqui de novo. Eu adoro Jesus. Acho que foi um dos maiores psicólogos que nós já tivemos. Só que a gente não pensa sobre as suas frases. Também afirmou a necessidade de revermos nossos atos sem receio
e com dignidade, quando disse à mulher adúltera: vá, não peques mais. Olha que interessante. A mulher tinha cometido um erro, vocês concordam? Ela ia ser apedrejada. E aí ele propôs para as pessoas que iam apedrejá-la que eles refletissem se eles tinham condições de fazer aquilo. Olha para dentro de você e diz se você tem condições de ficar apedrejando alguém. É mais ou menos para nós aqui. Nós temos condições de ficar condenando as pessoas? Talvez não. Aí ele poderia condená-la, vocês concordam? É o que ele fala para ela. Mulher, cadê aqueles que te acusavam? Se foram, Senhor, nem eu tampouco te acuso. Vá, não peques mais. É mais ou menos assim, filha. Sabe, você aprendeu uma lição aqui hoje. Entenda o que você fez, reflita sobre as coisas, assuma os seus erros e vai. Você agora é uma outra pessoa, você aprendeu algo novo. Segue, filha, não peques mais. Olha que convite maravilhoso, de autoaceitação. Ainda reafirma isso quando nos apresenta a parábola do filho pródigo e a parábola das 100 ovelhas, mostrando-nos que Deus não nos julga e condena. Vocês conhecem a parábola do filho pródigo, certo? A das 100 ovelhas, talvez nem todo mundo conheça, mas é mais ou menos a seguinte: uma ovelha que se perde, você tem 100, uma que se perde, o bom pastor deixa as 99 lá e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la. É isso que Deus tem para nós, você está entendendo? Você talvez seja uma ovelha desgarrada que está perdida dentro de você mesma. Se reencontre, se resgate e venha, você vai ser recebida com júbilos. Entenderam? Olha essa frase, ó. Nunca é demasiado tarde para seres aquilo que deverias ter sido. Essa frase é da George Sand. George Sand é um pseudônimo utilizado por uma escritora francesa maravilhosa. Ela foi uma das primeiras feministas da história a fazer as pessoas refletirem profundamente sobre as coisas. Vale a pena vocês conhecerem a obra dela. E aí, então, agora a gente já... Estou quase terminando a palestra. Vamos aqui, ó, entender como é que a gente pode fazer para se conhecer. Vamos lá? Anotem aí, por favor. Brincadeira. Mas vocês vão entender como é que a gente faz para se conhecer. Questão 919A. Vocês lembram 919? O Espírito falou assim: conhece-te a ti mesmo, lembra? Aí o Kardec queria saber, bom, qual é o meio que eu tenho para me conhecer? O que eu preciso fazer? Vamos ver? Fazer o que eu fazia, quando eu vivi na Terra, ao fim do dia eu interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara com algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Isso quem responde é Santo Agostinho, o espírito dele. Então o que ele fazia toda noite? Ele fazia um processo de autoanálise das suas atitudes. Ele era sincero com ele. E aí ele definia, né? Olha, isso eu fiz porque eu reagi, isso aqui eu fiz porque eu gostei, isso aqui eu não gostei. O que ele estava fazendo com isso, gente? Se auto-reprogramando. Como não tinha psicólogo na época, ele se auto-analisava. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Santo Agostinho propõe o uso da sinceridade, honestidade e coragem em assumir sem receios quem efetivamente nós somos. Porque isso é um processo seu com você mesmo. Você não precisa ficar espalhando para ninguém. É lá na hora de dormir, você faz essa reflexão, está entendendo? Isso é teu. Aí ele fala assim, ó. Primeiro, dia a dia, analise o que te fez e qual objetivo você fez. Porque às vezes você reagiu, mas não é você de fato, entende? Então não vai se sentir mal com aquilo, porque aquilo passa. O que interessa é o que você é de fato, não da forma como você agiu com alguém. Tá? Se você fez alguma coisa que censuraria no outro, aí já começa um processo de reflexão. Poxa, eu fiz isso aqui, e se eu visse um outro fazendo, não ia gostar. Tá?
Se você fez algo que teria receio em confessar, opa, para alguém, né? Porque para Deus você já confessou, porque Ele está te acompanhando, certo? Se desencarnar neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria o que temer perante alguém? Olha que questionamento interessante, que poucos de nós fazemos. Como a gente acha que vai para um umbral, a gente relaxa, entendeu? Não adianta mudar muita coisa. Aliás, eu tenho uma palestra sobre isso, desmistificando o umbral. Porque nós precisamos pensar nisso. Se eu penso que eu vou para um umbral, eu não vou trabalhar nada em mim. Mas se eu acredito em mim, eu sei que eu sou um ser de luz, que eu tenho condições, eu vou trabalhar as coisas. Eu não me acomodo. Examine o que pode ter feito contra Deus, contra vosso próximo e, enfim, contra você mesmo. Eu encerro com esta frase, que na verdade é um resumo dessa palestra, e eu quero que vocês prestem bastante atenção nela. Vamos ver? Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Puxa, que coisa! O que é olhar para fora, gente? É se distrair com o mundo, com as coisas. É refletir, sabe? É reagir, é agir de forma tempestiva às vezes com as coisas. Então você, na verdade, está sonhando. Por quê? Porque você está se escondendo como espírito. Você está vivendo coisas que talvez não seja bom para o teu espírito. Agora, quem olha para dentro, desperta. Por quê? Porque ao olhar para dentro, você está se olhando como espírito que é. Essa frase só podia ser do Jung. E é com ela que eu encerro a palestra, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. E aqui vai um convite. Curtam a minha página lá no Facebook, tá bom? Procurem por Edson Figueiredo. Lá eu tenho uma série de textos interessantes. Tem um texto sobre essa palestra, tá bom? Tem palestras gravadas. Esta palestra aqui, graças às meninas lindas lá, ela também vai para o Facebook. Agradeço muito a atenção de vocês. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Edson, nós é que agradecemos essa palestra. Foi espetacular. Muito obrigado mesmo. Algo assim que fez despertar os meus 56 anos. Quanto desejo de pica-pau eu assisti. Mas, puxa vida, né? É aquilo que a gente... Às vezes a gente fala e tem que falar cada vez mais, né? Não faça para o outro aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Né? Muito simples, né? E isso é uma realidade, assim, latente. E faz... um ano e meio que eu estou aqui no centro, e realmente todo esse prazer de poder estar aqui trabalhando com vocês é que realmente traz para todos nós obreiros aqui esse amor, essa caridade, essa paz. Vocês realmente são o motivo dessa casa existir. Então, com toda essa palestra que foi passada agora para vocês, é importante que realmente, quando nós formos embora para casa, refletir muito sobre isso. Refletir? Desculpa, eu preciso ter um outro compromisso, então eu preciso ir, tá bom? Obrigado. Tá bom? Obrigado. Tudo de bom para você. Obrigado. Porque realmente, quanto mais nós tivermos tempo para nós podermos sentar e analisar naquilo que nós estamos fazendo hoje, nós vamos sim projetar um futuro muito melhor. Então vamos pensar na nossa, se realmente nós estamos tendo tempo de poder ajudar o próximo, de poder ir um pouco mais na casa dos seus pais, de ver os seus amigos, de fazer uma caridade, de estar presente
numa casa como essa, de ir em outras casas, de aceitar a opinião daqueles que têm uma religiosidade diferente. Muitos de vocês tiveram a oportunidade de ter vindo aqui no workshop e viram que coisa espetacular que foi a palestra que todos eles passaram para nós, né? E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, acho que não tem muito mais o que falar, porque acho que todos nós estamos super leves, estamos com os nossos corações num batimento cardíaco bem tranquilo. Cláudia, você gostaria de falar alguma coisa? Então, vamos aproveitar esse momento mágico, fechar os nossos olhos. Eu vou sentar um pouquinho aqui. E como foi? Fechar os nossos olhos e pensar em Jesus. Agradecer ao plano espiritual de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que hoje, logo pela manhã, iniciou os trabalhos de cura. Trabalho de cura este, que só acontece pelo amor, trabalho, caridade, trazendo a paz e nos mostrando o caminho da fé. Que toda essa cascata de luz que ilumina a nossa casa, protegida e acolhida pelo manto sagrado de Jesus, possa sempre nos permitir consolar mais que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim, em uma só voz, vamos declamar este hino de amor deixado pelo Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Senhor, nos guie e nos proteja em mais um dia de... Obrigado, Senhor.